E aí, queridos? Graça e paz, tudo bem? Vamos a mais um episódio do Quem Pergunta Quer Saber? A sabedoria de Deus através das perguntas bíblicas. E no episódio de hoje, eu quero te convidar a me acompanhar na leitura do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Façamos a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo saído dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E ele se admirava da incredulidade deles. No Quem Pergunta Quer Saber de hoje, nós estamos diante de um dos textos que eu considero um dos textos mais tristes da palavra de Deus, e eu vou te explicar o porquê. O texto vai dizer que Jesus, que tinha um ministério itinerante, andando sempre de um lugar para o outro, chega um momento em que Jesus retorna para a sua terra, lugar aonde ele cresceu. O texto vai dizer que, chegando ali, Jesus começou a ensinar e a fazer maravilhas no meio do povo. Diante disso, o verso de número 2 vai dizer que começa uma série de perguntas. E as pessoas começam a perguntar: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro? E essa é a temática do Quem Pergunta Quer Saber de hoje. Não é este o filho do carpinteiro? Porque aquelas pessoas estavam admiradas de onde Jesus tirava tanta sabedoria e de onde vinha tanto poder para fazer tantas coisas. Não é este o filho do carpinteiro? E o texto vai dizer que naquele lugar Jesus foi impedido de fazer muitos sinais e muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. Não é este o filho do carpinteiro? Aquelas pessoas eram pessoas que conheciam Jesus há muito tempo. Aquelas pessoas eram pessoas, na verdade, familiarizadas com o Senhor Jesus. Aquelas pessoas tinham acompanhado a infância de Jesus, tinham acompanhado a adolescência de Jesus, tinham acompanhado a juventude de Jesus. E agora eles estão diante de um homem com mais de 30 anos e eles estão se perguntando como é que ele consegue falar da maneira como fala e como é que ele consegue fazer essas coisas tão especiais que ele consegue fazer. De onde vem tudo isso? Não é este o filho do carpinteiro? A incredulidade daquelas pessoas não era uma incredulidade movida pelo fato de não conhecer Jesus, mas era uma incredulidade porque aquelas pessoas estavam muito acostumadas com Jesus. Isso tem uma grande lição para nós nos dias de hoje. Nós vivemos num país dito um país cristão.
E eu acredito que muitas pessoas sabem muitas histórias acerca da vida do Senhor Jesus. Sabem que Jesus nasceu em Belém, sabem a história da manjedoura. Muitas pessoas têm muitas informações acerca de palavras de Jesus. Alguns termos ditos por Jesus são ditos por muitas pessoas, independente se elas são cristãs ou não são cristãs. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essas palavras foram palavras ditas por Jesus e muitas pessoas sabem disso. Na verdade, no nosso país, existem muitas pessoas que sabem muitas coisas acerca da vida do Senhor Jesus. São pessoas familiarizadas. Existem muitas pessoas que conhecem muitas coisas da Bíblia. São pessoas familiarizadas. Mas essas pessoas familiarizadas, elas desenvolveram no seu coração uma crosta, uma dureza, uma frieza. Essas pessoas que estavam ali, sim, admiradas com as palavras de Jesus, essas pessoas que estavam admiradas com as coisas que Jesus fazia, mas essas pessoas não tinham condições de desenvolver fé, porque ao invés de ter fé, elas desenvolveram incredulidade. No versículo 2 que nós acabamos de ler, tem diversas perguntas feitas por aquelas pessoas. O fato de estar familiarizado com Jesus não significa que essa pessoa tem fé em Jesus. O fato da pessoa saber muitas histórias sobre o Senhor Jesus não significa que essa pessoa vai experimentar os milagres e as maravilhas do Senhor Jesus. Eu digo que esse é um dos textos mais tristes, porque Jesus estava acessível a essas pessoas. Jesus estava muito próximo dessas pessoas e essas pessoas estavam muito próximas do Senhor Jesus. Mas apesar da proximidade, elas não estavam usufruindo de tudo aquilo que o Senhor poderia fazer. Por isso que o verso vai falar: esteve Jesus entre eles e não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles estavam próximos, mas estavam numa condição que não os permitia receber as coisas mais que Jesus podia fazer. Eles estavam muito acostumados com Jesus. E eu creio que hoje existem entre nós muitas pessoas acostumadas com Jesus. São pessoas que de repente foram criados no Evangelho, são pessoas que os pais são cristãos, são pessoas que já participaram de algumas festividades no ambiente cristão, são algumas pessoas que sabem muitas histórias da Bíblia, são pessoas que estão com conhecimento limitado, mas com conhecimento das coisas de Deus. São pessoas que estão familiarizadas, mas essa familiaridade não lhes permite desenvolver uma fé, uma devoção, uma aproximação. Eu costumo dizer que são pessoas que vivem com Jesus como que mastigando chiclete. Pastor, mastigando chiclete? O que quer dizer isso? Mastigando chiclete é o seguinte: a pessoa sente o gosto, mas a barriga continua vazia. Quando você está mastigando chiclete, você sente um gosto, mas aquilo não tem valor nutritivo nenhum na sua vida. São pessoas que estão próximas, como se você estivesse dentro de um restaurante, trabalhando num restaurante, mas você não come a comida do restaurante. São pessoas que têm acesso às coisas de Deus, mas não experimentam, não se fartam, não usufruem, não são abençoadas com as coisas de Deus. Jesus estava em Nazaré, a sua terra da sua criação desde a infância, mas os moradores de Nazaré não foram abençoados com os milagres de Deus por causa da incredulidade deles. A minha pergunta não é o quanto você sabe do Evangelho. A minha pergunta não é o quanto você conhece ou já ouviu falar da Palavra de Deus. Minha pergunta não é se você sabe responder coisas sobre o Evangelho. Mas a minha pergunta é até que ponto essas coisas do Evangelho estão afetando a sua vida,
estão afetando a sua história, estão transformando o seu viver. O Senhor queria fazer muitas coisas naquele lugar. O Senhor Jesus foi ali para querer fazer muitas coisas na vida daquelas pessoas. Mas ele encontrou uma barreira, ele encontrou um impedimento. Quando o Senhor hoje olha para a sua vida, será que ele encontra barreiras e impedimentos? Você, eu, nós somos responsáveis por tirar essas barreiras que estão atrapalhando Deus de agir na nossa vida. O Senhor queria fazer um grande milagre em Betânia. Lázaro estava morto. Quando o Senhor Jesus chegou ali, 4 dias depois daquele homem na sepultura, o Senhor deu uma ordem: tirem a pedra. Aqueles homens removeram a pedra e o Senhor então teve liberdade para fazer uma grande obra. O Senhor ressuscitou o morto. Quando o Senhor está em cima do monte e ele olha Jerusalém, o texto vai dizer que o Senhor Jesus Cristo chora, lamenta dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis trazê-los para junto de mim, mas vocês não quiseram. Eu quis trazê-los como uma galinha aproxima debaixo das suas asas dos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. O quanto você quer de Deus na sua vida, o quanto você está abrindo espaço para Deus na sua vida. O Senhor pode estar próximo, mas Ele não quer estar próximo, Ele quer estar dentro. Você precisa abrir espaço para que o Senhor entre e faça a obra dele na sua vida. Essa é a minha sincera oração. Que você não esteja familiarizado, mas que você possa fazer uma entrega da sua vida. Ou que você possa chamar Jesus para dentro da sua vida. Porque aonde Jesus entra, Ele faz toda a diferença. Essa é a minha sincera oração. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração.